Oi, gente, boa noite, né? Que esse vídeo está sendo gravado de noite, mas enfim, se está assistindo de dia, de tarde, vamos fazer, né, um bom estudo aqui do nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre o processo de enfermagem. Então, esse assunto está sendo muito, mas muito cobrado em questões de concurso de enfermagem, até porque ele foi atualizado, então essa já é a nova resolução 736 de 2024. Então, estamos aqui com uma resolução super atualizada para o nosso vídeo. Então, hoje a gente vai ver a parte do conteúdo e acompanhem aqui que vai ter um outro vídeo somente respondendo questões sobre o processo de enfermagem. Então, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então, gente, entendendo aqui os conceitos básicos do processo de enfermagem, a gente acerta muita questão sobre o processo de enfermagem nos nossos concursos. Então, essa aula aqui é mega especial, tá? Então, né, o processo de enfermagem, ele é um processo que ele vai abordar todo o contexto socioambiental onde ocorre o cuidado, né? Então, o que isso quer dizer? Então, em qualquer local onde se tenha cuidado de enfermagem, a gente precisa ter o processo de enfermagem, tanto no domicílio, no hospital, na comunidade, existe o processo de enfermagem. Então, ele não é somente hospitalar. Aqui o nosso primeiro ponto forte. Vamos lá, vamos seguindo. Então, né, o nosso processo de enfermagem, como o enfermeiro faz o processo de enfermagem? Ele vai ser baseado num suporte teórico. E aqui a gente vê que o nosso primeiro ponto são as teorias e modelos de cuidado, que também a gente terá este assunto em um outro vídeo aqui, porque as teorias e os modelos de cuidado na enfermagem também caem muito em concurso, tá? Ele também vai se basear ali nos sistemas de linguagem padronizado. Então, os nossos diagnósticos de enfermagem, eles são padronizados já por modelos, né? A CIP, o NANDA. Então, é isso tudo que a gente viu já na nossa graduação é base do nosso processo de enfermagem. Também a gente vai estar utilizando os instrumentos de avaliação validados, então cada instituição vai ter seus protocolos, né, de avaliação do cuidado de enfermagem, a gente vai estar utilizando ele no nosso processo. E também todos os protocolos, né, que são baseados em evidências, a gente também usa no nosso processo para deixar ele mais robusto, né, o nosso processo aí de enfermagem do cuidado com base em evidências para elencar ali o nosso planejamento, a nossa prescrição de enfermagem, a nossa evolução de enfermagem, certo? Que a gente já vai ver logo em seguida. Então, esse suporte vai garantir a consistência científica à nossa prática de enfermagem. Então, são esses pontos aí bem importantes que são a base, então, teórico do nosso processo todo de enfermagem. E aqui está, então, o processo, né, de enfermagem organizado em 5 etapas. E elas são interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. E estão descritas aqui a seguir neste modelo. Então, a gente vê ali que a gente tem 5 etapas do processo, mas elas são interrelacionadas. Então, uma etapa acontece para que a outra etapa aconteça. E elas são cíclicas. Então, uma etapa acontece, depois a outra, depois a outra, depois a outra. E o processo de enfermagem, ele não vai terminar na evolução de enfermagem, porque depois a gente vai avaliar, então, os nossos dados do nosso processo de enfermagem e a gente pode continuar esse processo, pode e deve, refazendo novos diagnósticos, um novo planejamento, reforçando ali o cuidado para ver, né, se a gente teve os resultados esperados ou não e o que a gente precisa melhorar. Então, ele é um processo aí cíclico e também um processo contínuo. Então, é muito importante esse slide aqui. Então, a gente vai detalhar cada processo desses, tá? Cada tópico desse a gente vai detalhar, porque isso aqui cai muito, muito, muito em prova e a gente não vai mais errar.
Então, vamos lá para a nossa primeira etapa, que é a avaliação de enfermagem. Então, vamos prestar bastante atenção aqui nos tópicos que entram dentro de cada etapa, porque é isso que vai cair na nossa prova. Eles vão colocar os tópicos de dentro e eles querem saber qual etapa é. Então, a nossa avaliação vai ser a coleta de dados subjetivos e objetivos. Então, tanto a entrevista com o paciente, o que ele vai nos relatar, quanto o nosso exame físico da enfermagem, a nossa avaliação física do paciente, né? Toda a nossa parte clínica de enfermagem, de avaliação, vai entrar na primeira etapa. Depois, né, ela vai ser realizada também diante, né, de auxílio de outras técnicas, como, né, avaliação laboratorial e de imagens. Se eu precisar fazer testes clínicos, vai ser na avaliação. As escalas também de avaliação já validadas. Então, eu apliquei, sei lá, a escala de coma de Glasgow no meu paciente. Então, isso entra como uma avaliação, né? E protocolos institucionais, entre outros. Por que é importante a gente prestar atenção aqui, né? Porque a questão vai vir nos falando, né? O enfermeiro aplicou a escala de coma de Glasgow no paciente, em qual etapa do processo está esse tipo de, né, teste. E aí a gente vai entrar aqui na nossa avaliação. Então, isso, né, o enfermeiro então usa para obter informações do paciente para prosseguir com o cuidado de enfermagem. Então, por isso que a avaliação é nossa primeira etapa, porque aqui a gente vai coletar os dados para ir para a segunda etapa, que é o diagnóstico daí de enfermagem. Então, gente, aqui é a nossa segunda etapa, que antes não era o diagnóstico de enfermagem. Agora na cabeça não vai me lembrar, mas a gente nem precisa lembrar, porque agora o segundo é o diagnóstico de enfermagem, então só lembrem disso. Acho que o segundo era a coleta de dados antes. E agora é o diagnóstico de enfermagem, que vai compreender o quê, né? A identificação de problemas existentes. Então, a identificação dos problemas existentes vai entrar no planejamento? Não. A identificação de problemas vai entrar na avaliação? Não. Vai entrar no diagnóstico de enfermagem. Então, a identificação dos problemas existentes, as condições de vulnerabilidade do paciente e as disposições para melhorar o comportamento de saúde entram, então, no nosso diagnóstico de enfermagem, tá? Então, né, esses vão representar o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades dos cuidados de enfermagem, né? Tanto da saúde da pessoa, da família, da coletividade, de grupos especiais. Então, aqui, né, nossa resolução, ela sempre vai trazer, abrangendo toda a parte, né, comunitária ali, tá? Então, nunca vai ser só sobre falando relação enfermagem-paciente. Então, o processo, como a gente viu, ele abrange muito mais do que somente essa relação, tá? Então, no nosso diagnóstico, a segunda etapa, a gente vai identificar os problemas existentes. A gente também vai fazer essa identificação das vulnerabilidades e também das disposições para melhorar o comportamento de saúde. Então, os diagnósticos são baseados nisso daqui, tá bom? Então, a gente já viu a primeira parte ali da avaliação, depois a gente foi para o diagnóstico e agora nossa terceira parte, que é o planejamento de enfermagem. Então, vamos ver aqui o que tem dentro do planejamento de enfermagem, que é o que cai na prova. Então, no planejamento, a gente vai desenvolver um plano assistencial direcionado para a pessoa, como a gente comentou antes, família, comunidade, né? E vai ser compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de enfermagem e saúde. Então, no nosso planejamento, a gente também vai precisar pensar quem realiza o cuidado, se esses cuidados são exequíveis, certo? Se quem realiza o cuidado consegue realizar conforme o nosso planejamento. Então, o planejamento ele vai englobar ali as necessidades dos diagnósticos, porém também se a gente consegue executar. Então, a primeira parte ali, né, vai ser a priorização do diagnóstico de enfermagem para a gente fazer o planejamento.
Depois, a determinação de resultados. Então, no meu planejamento, vamos pensar, eu estou fazendo o meu planejamento do início do ano, então, que resultados eu quero para o meu ano de 2026? Eu quero ser aprovada em um concurso público. E no planejamento de enfermagem, do cuidado, também, eu tenho que determinar os resultados. Eu quero que esse paciente, ele tenha uma melhora, né, da dor crônica com o meu planejamento de enfermagem. Então, eles podem ser quantitativos ou qualitativos, né? Esperados e execuíveis, como a gente comentou, né, pela equipe de enfermagem ou por quem vai prestar esse cuidado. E a terceira parte ali vai ser a tomada de decisão terapêutica declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações e atividades e protocolos assistenciais. Então, aqui tem um ponto muito importante aqui, um ponto chave, que onde vai entrar a prescrição de enfermagem no meu processo de enfermagem. Então, em qual etapa entra a prescrição? Ela vai entrar aqui no nosso planejamento de enfermagem. Então, a prescrição, ela não está no diagnóstico, ela não está na intervenção, ela está no planejamento de enfermagem, certo? Então, a gente viu a avaliação, viu o diagnóstico, viu o planejamento e agora a gente vai ver a quarta etapa, que é as intervenções, certo? Bem memorizado tudo até agora, né? Então, gente, aqui na implementação de enfermagem, né, o que vai estar dentro da minha implementação? Então, isso daqui vai compreender a realização das intervenções. Então, na intervenção, né, na implementação, eu faço as minhas intervenções, ações e atividades previstas no planejamento. Por isso que as etapas vêm uma após a outra, né? Também, né, aqui a gente vai respeitar as resoluções e os pareceres dos nossos conselhos federais e regionais quanto à competência de cada parte técnica profissional. Então, no meu planejamento, se eu tenho lá sondagem de alívio de 6 em 6 horas, quem que é o responsável, né, é privativo, então, do enfermeiro fazer este cuidado, tá? E também, né, por meio da colaboração e comunicação contínua, inclusive com a checagem quanto à execução da prescrição de enfermagem e apoiado em seguintes padrões também. Então, aqui cai em concurso, tá? Padrões de cuidados de enfermagem. Então, os meus padrões de cuidados, tanto de enfermagem quanto os interprofissionais, que vão estar na minha prescrição, né? Tipo, a aspiração por vias aéreas, né? Muitas vezes o fisioterapeuta, ele realiza também esse cuidado, tá? Então, né, vai estar aqui na implementação. Então, sempre quando for coisas executando no gerúndio, a gente vai colocar na implementação. Então, né, cuidados autônomos do enfermeiro, ou seja, prescritos pelo enfermeiro de forma independente e realizadas também pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo auxiliar, observadas as competências técnicas de cada profissional e os preceitos legais da profissão, que foi o que a gente conversou agora há pouco. E os padrões de cuidados interprofissionais, então esses cuidados colaborativos com mais profissionais. Então o enfermeiro, ele vai prescrever que o paciente, ele precisa de mobilidade, ele precisa sair do leito, e essas, né, atividades, elas são compartilhadas com outras profissões, como o fisioterapeuta, tá? Então, aqui, as coisas que a gente executa entra na nossa implementação do cuidado, respeitando cada competência, né, de cada área ali profissional, tá? E também a gente vai ter aqui uma terceira parte que ele vai falar de padrões de cuidados em programas de saúde. Então, protocolos assistenciais, como a prescrição de medicamentos padronizados nos programas de saúde pública, né, em rotinas aprovadas pelas instituições, bem como a solicitação de exames de rotina e complementares. Então, padrões de cuidados que estão nos protocolos municipais de instituição. Então, eu também posso colocar, né, no meu cuidado de enfermagem implementar. Então, eu sou enfermeiro, né, um paciente, ele chega com uma dor torácica forte, eu estou na triagem e eu, né, aqui fazendo um processo de enfermagem rápido, avaliação,
diagnóstico, né? Dor no peito, enfim, né? Acho um diagnóstico para isso. O meu planejamento de enfermagem. Então, ali a minha prescrição de cuidado, aqui é um cuidado de emergência, né? Então, é a implementação desse primeiro cuidado imediato, que é a realização de um eletrocardiograma. Então, eu também posso, né? Isso seria a minha implementação já, né? A realização do exame conforme padronizado por protocolos, que é em 10 minutos, certo? Vamos para nossa quinta parte, que daí sim é a nossa evolução de enfermagem, tá? Então, a evolução de enfermagem, que aqui a gente pode muito se confundir, tá? Então, a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade, grupos especiais, essa etapa ela permite a análise e revisão de todo o processo de enfermagem. Então, a minha avaliação de enfermagem, ela não vai entrar na avaliação de novo, porque ali a minha avaliação é coleta de dados, lembra? A minha avaliação dos resultados alcançados em enfermagem vai entrar na evolução. Isso aqui é muito fácil ser um pega-ratão, só que a gente está nessa aula e a gente está preparado. Então, a avaliação dos resultados, ela vai entrar na quinta etapa. Pensa, é o final, então é a quinta etapa. É na evolução de enfermagem que eu vou então fazer a avaliação dos resultados e também nessa etapa eu vou conseguir fazer uma análise e revisão de todo o meu processo de enfermagem. Lembra que ele é cíclico e aí eu começo de novo ali na avaliação e dou sequência. Agora aqui, gente, a gente vai ver uns pontos finais para fechar o nosso documento aqui, essa resolução, tá? Então, são alguns pontos finais ali que podem vir a cair também em questões. Então, lembrando que a consulta de enfermagem, ela deve ser organizada e registrada conforme as etapas do processo de enfermagem. O enfermeiro no processo de enfermagem vai caber-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de enfermagem. Então, isso gosta também de cair em questões. Então, o que é privativo do enfermeiro no processo? O diagnóstico e a prescrição de enfermagem, tá? Os técnicos e os auxiliares, eles vão participar do processo fazendo o quê? Anotações de enfermagem, como também na implementação dos cuidados, na checagem da prescrição, e tudo isso é sobre a supervisão do enfermeiro. Então, a documentação do processo de enfermagem, ela vai ser realizada formalmente no prontuário do paciente, tanto físico quanto eletrônico. Então, o enfermeiro ele vai registrar todas as etapas e os membros da equipe de enfermagem, eles vão fazer anotações, checagem da prescrição e a documentação de outros registros próprios da enfermagem. Então, quem faz todo o processo é daí do enfermeiro, tá? Então, né, os profissionais de enfermagem, como as instituições de saúde, elas devem buscar os meios necessários para capacitação e qualificação na utilização do processo de enfermagem. Também ali eles recomendam utilizar a educação permanente em saúde, como, né, também já entrar com isso, com o estudo do processo de enfermagem nos estudos lá de nível médico, na graduação, na pós, né, para que isso fortaleça a qualificação dos profissionais para implementar o processo de enfermagem. Então, hoje o que a gente está fazendo aqui também entra nisso, né? Então, os profissionais de enfermagem, eles devem empenhar-se para a criação de políticas institucionais para incorporação dos resultados de pesquisas acerca do processo de enfermagem e as suas etapas na prática, né, se corresponsabilizando no processo de translação de conhecimento. Então, para fortalecer o nosso processo de enfermagem, tá? Então, vai, né, ter essa competência do Conselho Federal quanto dos regionais, a fiscalização do processo de enfermagem na prática dos profissionais para se cumprir a resolução, né? E nos casos omissos serão resolvidos pelo Conselho daí o Federal de Enfermagem, tá? Deixei grifadinho ali para a gente não cair num pega-ratão lá na hora da prova, né? Então vamos colocar mais grifado para lembrar melhor, tá? Lembrando que o modelo que eu usei hoje aqui para a gente estudar o processo de enfermagem, ele é um
modelo montado em flashcards, que tu pode ter ele também para te estudar, né? Para complementar essa aula. E aí tu pode pegar ele no meu perfil do Instagram. Tem aqui na bio, eu acredito que tenha também um link que vai direto para os meus materiais daí de estudos. Certo, gente? Que vídeo maravilhoso o de hoje. Eu simplesmente gostei muito, né, dessa nova resolução, desse novo processo de enfermagem. Eu acho que ficou melhor para nossa atuação também profissional e tá bem esclarecido para a gente não errar a questão. Então a gente vai praticar questões de processo de enfermagem num próximo vídeo. Então acompanhem aqui. Toda semana tem vídeo novo de estudos nesse canal de vários temas. Então me segue já aqui para ti ser um dos primeiros também a serem lembrados lá pelo YouTube quando entrar um conteúdo novo, porque quem estuda sai na frente, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.